E aí, pessoal, tudo bom? Voltamos aí, vamos para a segunda tentativa, né? Meu nome é Eduardo Nagai, nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV. Tudo bom, pessoal? Nós estamos estudando o livro de Daniel, estamos no livro de Daniel 5, fazendo uma retrospectiva aí dos capítulos anteriores do livro de Daniel que nós estamos lendo. Nós podemos perceber que existe um fio condutor aí para todos os capítulos de Daniel, né, que nós percebemos. Existe aí a mensagem, né, do livro que é todo império humano tem um fim, mas nós temos o império de Deus que vai ser eterno, né? Graças a Deus, né, irmãos? Então, se a gente aplicar para a nossa realidade, nós podemos perceber que a mensagem está nos dizendo que todo mal tem um fim. Todo o império das trevas terá um fim na nossa vida. Tudo que é de mal, que começa a acontecer na nossa vida, um dia acaba, pessoal. Nós estamos aí vivendo um momento muito difícil de toda a humanidade. Nós estamos aí vivendo uma pandemia do coronavírus, né? E nós sabemos que é um mal, né? É um mal que foi colocado dentro do mundo, né? Então todos os países, esse vírus está se espalhando por todos os países, né? Vários países, alguns já estão terminando, estão acabando, outros estão começando ainda. Uns ainda não chegaram no pico da contaminação, outros já chegaram, né? Então, gente, mas nós temos que ter certeza, nós temos que confiar no poder de Deus. O poder de Deus, ele é bem mais forte do que qualquer mal que possa se sobrepor contra nós, né? Até porque ele não vai se sobrepor, o poder de Deus é maior, né? Então nós temos que orar cada vez mais. Deus está nos dando uma chance, né? Porque tudo que acontece com a gente, com o mundo, pessoal, tudo está no controle de Deus, tudo é permissão de Deus. Deus, ele permite que certas coisas aconteçam, que é para a gente se apegar mais a Deus, para nos voltarmos mais à palavra, né? Para nos voltarmos mais ao momento de oração. Isso, com certeza, Deus está nos permitindo esse momento. Deus está nos dando essa oportunidade, né? É claro que é ruim, né? A gente passar por uma pandemia e tudo mais. Mas nós temos que aproveitar esse momento, né? Se antes nós não tínhamos aquele momento para parar, estudar a Bíblia, ler, ir para o culto, ir para a igreja, se nós não tínhamos tempo, porque estávamos trabalhando, a gente estava fazendo muita coisa, preocupado com muita coisa, agora é a hora da gente buscar a Deus cada vez mais, porque Deus está chegando, né? O Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Nós podemos ver pelos sinais que estão sendo colocados, né? O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. O mundo está sendo preparado para o governo único, global, que vai acontecer no final dos tempos, né? Do anticristo. Então, nós estamos percebendo que o tempo aí está se esgotando, né? Para a humanidade. Já já Jesus volta aqui para nos buscar, para arrebatar a igreja de Cristo. Aí os que ficarem vão passar por uma grande tribulação. Aí vai ser bem mais difícil você se converter, né? Porque você vai ter que se converter, aí o governo não vai permitir que isso aconteça, vai te prender, vai torturar para você negar a Cristo. E só os que não negarem é que vão se salvar, né? Então é melhor que a gente se converta, que a gente busque a Deus nesse momento, no momento de hoje. É melhor que a gente se converta hoje, enquanto a gente está vivendo no tempo da graça, enquanto o Espírito Santo está aqui para nos guiar, para nos dar uma luz sobre a palavra de Deus, do que depois, né? Depois não vai ter todo esse privilégio, não. Depois vai ser na vara que você vai se converter e o governo global vai fazer de tudo para você negar a Jesus Cristo. E você vai ter que ser firme, vai ter que aguentar. Mas é claro que se você está assistindo essa live, com certeza eu oro a Deus para que você abra os olhos espirituais, entenda, aceite a Jesus Cristo, porque hoje é uma oportunidade, né? Então nós estávamos lendo o livro de Daniel. Existe aí esse fio condutor aí da palavra de Daniel, que é a questão de que todo império humano tem um começo e tem um fim. Nós vemos no capítulo 2 de Daniel, nós já estudamos o livro. Se você não assistiu, vai lá no meu canal no YouTube, né, que se chama Estudos Bíblicos TV.
Lá eu coloquei todos os vídeos aí, todas as lives que eu fiz aqui no Face, eu coloquei no YouTube. E aí você pode assistir aí os estudos que nós fizemos. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, né? Ele sonhou com uma estátua enorme, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e o pé era metade ferro e uma parte era barro. E aí Daniel interpretou esse sonho como sendo que cada metal era um império, né? E isso nem tinha acontecido ainda. O único império que Daniel estava vivendo era o império babilônico, que era o de ouro. A cabeça de ouro era o império babilônico. Era o único império que Daniel tinha visto. Mas ele fala que depois do Império Babilônico vai vir outros impérios, né? Ele não fala o nome dos impérios, mas ele mostra que há um império de prata que vai vir depois do Império Babilônico, que vai se sobrepor, que vai se contrapor, né? Então eles vão batalhar, vão guerrear e vão vencer, né? O Medo-Persa, que é o império do rei Ciro, né? Então eles vão vencer a Babilônia e a Babilônia será derrotada. E aí depois terá o Império Grego, que é o Império de Bronze, né? E depois o de ferro vai ser o Império Romano, que é quando Jesus vai nascer, né? Jesus nasce no meio do Império Romano, né? Então, olha que forte, né, que é o capítulo 2. Então, antes dos impérios acontecerem, Daniel já fala o que vai acontecer, né? E aí ele fala que depois disso tudo, depois de todos os impérios, vai vir uma bola de pedra que vai cair sobre toda a estátua. A estátua vai ser destruída, totalmente destruída. E aí vai ficar o reino de Deus, né? O reino de Deus vai se sobrepor a todos os impérios humanos. Então vai ficar o reino de Deus para sempre. Nunca mais Deus vai deixar de reinar sobre nós, né? Os que formos salvos, né? Então, pessoal, esse é o capítulo 2. E o capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos lendo, ele vai mostrar exatamente essa transição entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Vamos ler então o capítulo 5, né? O subtítulo é O Banquete de Belsázar, a escrita na parede, né? Uma mensagem bem forte, que vai falar com a gente com certeza, vai falar com o nosso coração, com a nossa consciência, né? Vamos lá, o capítulo 5 de Daniel. Certa vez, o rei Belsázar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsázar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Gente, rei Belsázar foi o rei depois do rei Nabucodonosor, né? Então Nabucodonosor morreu, e aí quem tomou o trono foi o rei Belsázar, né? Belsázar. Então esse foi o rei, só que ele fez uma coisa muito grave aos olhos de Deus. Ele mandou pegar todas as taças de ouro que o rei Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, que eram peças sagradas de Deus, né? Então ele pediu para pegar as taças, porque eram belíssimas, né? Eram de ouro, de prata, de bronze, né? Essas taças. E aí eles começaram a beber, começaram a fazer um banquete com essas taças. Eles usaram essas taças para se banquetearem, né? Então, gente, isso foi muito grave aos olhos de Deus. Deus não se agradou disso, né? Ao contrário, por exemplo, do rei Nabucodonosor, que atacou Jerusalém, atacou Israel, mas só que ele foi levantado por Deus para que isso acontecesse, né? Porque Deus, ele queria que o povo de Israel, que é o povo de Deus, fosse atacado. Por quê?
para poder ser castigado, né? Para poder ser castigado pelo pecado que o povo de Israel fez. Ao virar as costas para Deus, Deus não se agradou, né? O povo de Israel cometia idolatria naquela época. Então Deus não se agradou e mandou lá um povo guerreiro, que era o povo da Babilônia. E aí, então esse povo atacou o povo de Israel, e o rei Nabucodonosor tomou todas as taças do templo e destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, né? Então Nabucodonosor fez isso, mas ele não conhecia Deus de Israel. Só que aí, quando ele fez isso, ele exilou vários homens de Deus lá, vários homens de Jerusalém, e levou para a Babilônia para servir ao povo da Babilônia, ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor, né? Então, 4 desses homens aí era simplesmente Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E esses homens aí testemunharam de Deus lá na Babilônia, né? Então, Daniel foi muito importante para Nabucodonosor conhecer Deus, né? Conhecer quem é o Deus de Israel. E por muitas vezes, Nabucodonosor meio que começou a crer no Deus de Israel, por causa do testemunho desses homens, né? Então nós tivemos aí Mesaque, Sadraque e Abidnego que não adoraram a estátua de Nabucodonosor, aí foram lançados na fornalha. Só que Deus livrou os 3 da fornalha, né? E aí Nabucodonosor viu isso e adorou a Deus por causa disso, porque Deus foi capaz de livrar aqueles homens da fornalha, né? E depois também, toda vez que Daniel fazia interpretação dos sonhos, né, do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor percebia como Daniel era um homem diferenciado, então ele via que há um Deus que Daniel adorava, né? E que esse Deus era muito maior que os deuses lá da Babilônia. Então Nabucodonosor adorou ao Deus por causa desses homens. A gente tem que ser assim também. A gente tem que ser forte, a gente tem que mostrar o Deus que nós servimos na nossa vida, para que as outras pessoas olhem para nós e vejam que grande Deus nós temos, né? E aí eles possam acreditar em Deus, eles possam entrar também na presença de Deus, né? Que é coisa maravilhosa. Então nós precisamos ter essa mesma fé que Daniel, que Mesaque, que Sadraque e que Abidnego tinham, né? Então, o rei Belsazzar, que é o que veio depois do rei Nabucodonosor, ele fez algo terrível aos olhos de Deus. Ele pegou as taças do templo de Jerusalém e usou para beber, para tomar vinho, para louvar aos deuses da Babilônia. Não agradou a Deus isso. Aí no versículo 5 fala assim, ó, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam, né? Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino, né? Então esses homens todos que ele chamou foram astrólogos, encantadores, adivinhos, são os sábios da Babilônia, eram os conselheiros do rei. Então o rei chamava esses homens aí, esses astrólogos, esses encantadores, né? Esses magos aí, para quê? Para que eles pudessem aconselhar ao rei quando o rei não soubesse o que fazer, né? É mais ou menos como, por exemplo, a Polícia Federal, a ABIN, né, que é a Associação Brasileira de Inteligência, como o Exército, a Marinha Aeronáutica, né, as Forças Armadas do Brasil, que eles fazem aí uma investigação de inteligência, né? Eles investigam tudo sobre o Brasil, todas as coisas que estão rolando no Brasil, e aí entregam todo dia para o presidente, né? Isso é feito para todos os presidentes da República. E aí eles entregam todas as manhãs as informações novas que vão chegando. E aí o presidente, ele pode pegar todos esses dados aí, todas as informações de investigação, né? E pode tomar a decisão correta para o Brasil,
né? Então isso é feito no Brasil, né? E naquela época da Babilônia também tinha isso. Eram os magos, os encantadores, eram os conselheiros do rei, né? Então, nesse momento, o que aconteceu? Depois que o rei da Babilônia, que é o Belsázar, ele profanou os objetos sagrados, né? As taças sagradas do templo de Jerusalém, né? Apareceu uma mão e começou a escrever alguma coisa na parede do palácio onde eles estavam fazendo o banquete, né? E aí ele começou a ficar impressionado com aquilo, começou a ter medo, ficou com medo daquilo, mas ele não entendia o que estava acontecendo, né? Então ele chamou os sábios para interpretar o que está acontecendo, né? Aí no versículo 8, né, continuando, todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsázar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Então, os sábios todos olharam o que estava escrito na parede e ninguém conseguiu ler, ninguém conseguiu decifrar esse enigma, né? Então, a mão apareceu do nada, começou a escrever na parede e ninguém entendeu o que estava escrito lá. Nem os sábios da Babilônia souberam, nenhum sábio soube explicar. Versículo 10 continua assim, ó. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem, olha lá, em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses, né? Então eles não conheciam ainda Deus de Israel. Eles não sabiam ainda que só existe um Deus, né? Já deviam saber já, né? Eles deviam ter abandonado essa prática quando eles viram o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, fazendo todos os milagres que ele fazia. O povo da Babilônia já devia ter abandonado, mas eles não abandonaram os costumes deles, né, de adorar a falsos deuses, né? E aí, então, a mulher do rei, ela entrou lá quando ela ouviu os gritos de terror, né? E aí falou assim para o rei, né? Falou, ó rei, o rei anterior, o rei Nabucodonosor, ele usava o Daniel para interpretar sonhos, para interpretar qualquer mistério, enigma que fosse possível, né? Na verdade, era Deus que dava a interpretação dos sonhos para Daniel. A interpretação das visões era Deus que dava, mas eles não sabiam disso, né? O rei Nabucodonosor, seu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Daniel era um homem tão abençoado, mas tão abençoado, que todos eles ficavam impactados com a inteligência de Daniel, né, com a capacidade que Daniel tinha de de interpretar os enigmas, os mistérios, que era, na verdade, o conhecimento de Deus. Para nós hoje, nós sabemos, né? Nós sabemos que tudo isso é o que? É a palavra de Deus. Não é a capacidade do homem, mas é Deus quem dá essa capacidade para o homem. Não é Daniel em si que era um homem extraordinário, mas era Deus que dava os dons para Daniel, que era extraordinário. É Deus que é extraordinário, né? Assim, versículo 13, a partir do versículo 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço.
será o terceiro em importância no governo do reino, né? Então, essa era a fama de Daniel, né? Vamos lá, o versículo 17 agora, ó. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Né? Então, olha só. Então, Daniel, ele falou, não, eu não quero nenhum presente seu, você não vai me comprar para fazer isso. Isso é uma obra de Deus. Então, eu não posso cobrar de você nada para eu fazer isso. Né? Então, eu farei, mas você não precisará me dar nada, nenhum poder, nem nada disso. Porque ele tinha confiança era em Deus, né? E ele sabia o que estava para acontecer a qualquer momento ali, né? Então o versículo 18 fala assim, ó rei, foi o Nabucodonosor teu predecessor que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Aqui tem um aspecto muito interessante sobre as autoridades humanas, né? Então a Bíblia está falando que Deus deu autoridade a Nabucodonosor. Foi Deus quem colocou Nabucodonosor na posição que ele ocupou. Então todas as autoridades humanas, pessoal, todas as autoridades é Deus quem coloca. Deus coloca essa autoridade nos homens. Mesmo as autoridades humanas, presidente, o rei, o imperador, os governantes, é Deus, né? Então fala assim, ó, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Então teve um momento que o rei Nabucodonosor, ele encheu o coração de orgulho, ele se exaltou, ele achou que o poder vinha dele mesmo e Deus tirou ele do poder. Deus arrancou ele do poder e colocou uma loucura na mente dele, né, do Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor ele começou a comer grama, a viver no meio dos bichos selvagens, silvestres, né, comer grama, até que o rei Nabucodonosor pudesse então reconhecer que o poder e a autoridade vem de Deus. Aí ele reconheceu, e aí Deus colocou ele de volta no trono dele. Né? Isso a gente viu no capítulo anterior do livro de Daniel, né? No capítulo 3, acho que foi o capítulo 3, né? Deixa eu confirmar aqui, ó. É o capítulo 4, no capítulo 4, né? Então, o rei Nabucodonosor, ele cai do trono porque deixou o coração se encher, né? Então, bom, continuando aqui, ó. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido, no versículo 20, tá, pessoal? Por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e coloca o poder a quem ele quiser. Pessoal, eu e você e todos nós, todas as autoridades, tem que reconhecer o poder de Deus. Deus é que dá o poder a nós. Deus é que coloca o poder, Deus é que dá a autoridade, Deus é que permite todas as coisas na nossa vida. Tudo está sob o controle de Deus. Eu creio que essa seja a mensagem de todo o livro de Daniel, que Deus está no controle de tudo. Deus sabe todas as coisas, ele conhece o meu interior, conhece o seu interior, ele sabe quais são os seus problemas, sabe quais são os meus problemas e ele coloca limite nas dificuldades. Ele coloca limite em todo o mal. Então, se tiver alguma coisa de ruim acontecendo na sua vida, pode ter certeza que Deus ele está no controle disso aí. Ele pode tirar esse problema, colocar quando ele quiser. Ele tem um domínio sobre todas as coisas, mas nós precisamos reconhecer o domínio de Deus. Precisamos reconhecer que nós não somos nada.
Nós somos pequenos, limitados, mas Deus é ilimitado. Ele é todo poderoso, onipotente, a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Quer dizer que ele tem todo o poder nas suas mãos. Quer dizer que ele sabe todas as coisas e Deus, ele está em todos os lugares. Ó. Onipotente quer dizer que ele tem todo o poder nas mãos dele. Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares, assim como ele está no Brasil, ele está no Japão, ele está em todas as nações. E Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele conhece você desde quando você nasceu, sabe quando será a sua morte e sabe qual é o seu destino. Ele sabe todas as coisas. Amém? Então aqui no versículo 22, continuando, ó, capítulo 5 de Daniel, versículo 22. Ó. Mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso? Ah, não. Ó. Ele fala assim, ó, mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Né? Então ele está falando para o rei atual, que é o Belsazzar, que é o substituto, o que entrou no lugar de Nabucodonosor. Ele falou, você não... Olha que coragem que o Daniel tinha, né, irmãos? Porque imagina, o Daniel era um profeta e ele tinha que falar para o rei, repreender o rei. O rei, na cabeça do rei, ele é o todo-poderoso, ele tem todo o poder nas mãos dele. O rei acha isso, pensa isso, que ele pode fazer todas as coisas. E Daniel, ele falou em nome de Jesus, ele falou em nome de Deus, a profecia, repreendendo o rei. Olha o perigo que ele estava correndo. Mas ele não, ele foi corajoso, ele não se acovardou não. Ó. Mas tu não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os seus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Então Daniel estava falando aí, estava se referindo aos deuses de ferro, de aço, quer dizer o quê? Né? De ferro, de prata. Eram as estátuas, né? Então eles faziam estátuas e diziam que aquilo era Deus. Isso se chama idolatria. Então, a Babilônia é a mãe da idolatria. Da Babilônia partiu toda a idolatria que existe hoje, até os que existem hoje. Partiu da Babilônia. A Babilônia foi a mãe de toda a idolatria. Então, quando a gente vê na Bíblia que a Babilônia será derrubada no futuro, a Babilônia física ela já foi derrotada, foi destruída, não existe mais. Mas só que no futuro... A Babilônia simbólica será derrubada. O que é a Babilônia simbólica? A Babilônia simbólica é o mal. Né? Então a Babilônia simboliza tudo que é mal, tudo o que é idolatria, tudo que é pecado. A Babilônia é a mãe do pecado. É a mãe das religiões, das falsas religiões. É a mãe de todo engano. É a Babilônia. Né? Então a Babilônia ela existiu e deixou de existir. E aí quando a gente vê na Bíblia sobre o futuro, né, a Babilônia do futuro é a Babilônia que representa o mal, né? Representa a idolatria. Quando você adora a um falso Deus, aos falsos deuses, isso é idolatria. Né? Então a Babilônia promovia esse tipo de idolatria. Então no futuro ela vai ser chamada da Nova Babilônia, que é o quê? É as religiões pagãs, aquelas que fazem estátuas, adoram a falsos deuses, né? Então aqui está falando, ó, que o rei Belsazzar, ele não abandonou as antigas práticas, né? Não adorou a Deus, mas adorou aos falsos deuses da Babilônia. Né? Então isso desagradou a Deus, é isso que Daniel está falando. Que esses deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir e nem entender. Quer dizer, os homens eles acreditavam que aquelas estátuas pudessem fazer alguma coisa, mas a Bíblia fala que
essas estátuas têm mãos, mas não tocam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos e não ouvem. Quer dizer, são deuses que nada podem fazer para a humanidade. Agora, o nosso Deus, ele é um Deus vivo que está presente na nossa vida e que faz todos os milagres que ele tiver que fazer, que ele quer fazer, todo o poder ele tem nas mãos dele, né? Então isso é o que a Babilônia estava fazendo naquela época. Ó. Mas não glorificaste a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Então agora Daniel ele vai interpretar o que estava acontecendo lá na parede. Lembra que apareceu a mão e escreveu uma frase lá que ninguém soube explicar o que estava escrito lá, que nenhum sábio soube explicar. Daniel vai começar a explicar. Então, continuando no versículo 25, ó. Esta é a inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Versículo 26. E esse é o significado dessas palavras. Mené quer dizer, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Então, Mené quer dizer o quê? Né? Então, o que estava escrito era Mené, Mené, Tekel, Parsim. É o que estava escrito na parede. Este é o significado dessas palavras. Mené quer dizer, Deus contou os teus dias e determinou o seu fim. Mené. Mené. Tekel quer dizer, foste pesado na balança e achado em falta. Quer dizer, ele foi colocado na balança, foi pesado na balança e achou em falta, ou seja, ele estava devendo para Deus, ele estava desagradando a Deus, ele desagradou. 28, Pérez quer dizer, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Né? Então, o reino da Babilônia vai ter um fim e vai ser entregue nas mãos dos medo-persas. Isso quer dizer Pérez. Né? E 29, versículo 29. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, naquela mesma noite que houve aquela inscrição e que Daniel interpretou, né, dizendo que era o fim do reino de Belsassar, o reino da Babilônia, que seria o fim do reino da Babilônia, do império da Babilônia, naquela mesma noite, o império Medo-Persa, o exército Medo-Persa, invadiu aquele reino e destruiu o rei Dário, né? Não, desculpa, destruiu o rei Belsassar, matou o rei Belsassar e tomou posse do trono da Babilônia. Né? Então, o império babilônico terminou, teve o fim e começou o império Medo-Persa. Olha só que interessante, né, gente? Então, quer dizer, todos os reinos, tudo que acontece na nossa vida, pessoal, tem um começo e tem um fim. Todo mal tem um começo e tem um fim. Às vezes o mal acontece na nossa vida um dia mal e ela vai continuando e a gente fica desesperado lá no meio. Mas Deus está nos mostrando com essa palavra aqui de hoje, que o mal tem um começo e terá um fim. Acredite nessa palavra, irmãos. Creia, tenha a fé nessa palavra, que é uma palavra que não tirei de mim mesmo, mas eu tirei da Bíblia. Isso é o que está escrito aqui na Bíblia, é uma mensagem de Deus para nós, para mim e para você. Olha que mensagem interessante. Deus tem todo o poder nas mãos dele, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas, não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Você viu que o rei Belsassar, o reinado de Belsassar, foi colocado na balança, foi pesado e foi pego em falta. Ou seja, colocou na balança o reinado, né, da Babilônia e ela estava faltando aí um peso aí, né? Esse faltar um peso seria agradar a Deus, desagradar a Deus. Ele desagradou a Deus fazendo coisas que
desagradável, cometendo pecado, um pecado muito grave que ele cometeu, que é não abandonar a idolatria que tinha na Babilônia. Ele tinha que ter abandonado a idolatria, ele tinha que ter abandonado os falsos deuses, né? Os deuses de ouro, de prata, de bronze, de, sei lá, de ferro. Ele tinha que ter abandonado essas práticas e voltado somente para Deus. Ele teve a chance, porque o Nabucodonosor, que era o rei anterior a ele, já tinha reconhecido a importância de Deus, já tinha colocado Deus acima de todas as coisas, lá no capítulo 4. Então, quando chegou no capítulo 5, que é o reinado depois do rei Nabucodonosor, o rei Belsázar, ele já sabia de tudo isso que tinha acontecido. Então, era para ele voltar os olhos para Deus. E ele não fez isso, ele abandonou o Deus de Israel. Então, o que aconteceu? Foi colocado um fim na vida dele e no reinado dele. Nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. Deus, ele é todo poderoso, irmãos. Ele é capaz de nos tirar de qualquer situação, mas nós precisamos crer, mas nós precisamos nos voltar a Deus, buscar a Deus mais e mais, amém? Então a mensagem de hoje foi essa, tá, pessoal? Nós temos que buscar a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, por isso mesmo, nós temos que entregar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus, é o único. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração rápida, pessoal. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, por toda a palavra que o Senhor tem trazido para nós nessas lives, nessas pregações, nesses estudos bíblicos, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos livramentos que o Senhor tem dado para mim, para as pessoas que estão assistindo essa live, na família delas também, na minha família. Oh Deus, como nós te damos honra e glória ao Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de tudo isso, Pai. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Então receba, Pai, nas suas mãos a nossa adoração, o nosso reconhecimento, porque nós sabemos, meu Deus, que nós somos limitados. Nós não temos poder nenhum sobre nossas mãos, mas o Senhor tem todo o poder. Então nós te pedimos que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida das pessoas que estão assistindo a esse vídeo, abençoe a família delas, pessoal, Pai. Abençoe todos os nossos passos, Pai, que os nossos passos, nunca nós demos um passo sem a Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, que nos dê o milagre que precisamos, porque muitas vezes nós queremos um milagre, mas o Senhor sabe que nós não precisamos disso. Nós precisamos, mas o Senhor sabe tudo o que nós precisamos, Pai. Então nos abençoe com aquilo que nós precisamos e não com o que nós queremos, Pai. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Então Deus abençoe a vida de vocês, amados irmãos. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final, tá bom? Dê like aí no vídeo. Curta a página Estudos Bíblicos TV, vai lá no YouTube também, nós estamos postando esses estudos tudo lá também no YouTube. Compartilha, se inscreva no canal, dá like nos vídeos, tá, gente? Ajuda a gente aí a crescer o nosso trabalho, o trabalho que a gente tem feito aqui nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana, tá bom? Deus abençoe, pessoal, e foco em Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa meta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos.